Eu coloquei aqui o segundo ponto como os impactos de uma vida pesada por conta da mágoa, né? Das mágoas somadas ou de uma grande mágoa ou de grandes mágoas. E eu lembro há muito tempo atrás, você já deve ter ouvido essa história da mágoa significar a má água, né? Uma água ruim na qual você está submerso, quer dizer, você não consegue sair daquilo e você fica se debatendo e se afogando naquele mesmo lugar, naquela água que não passa, naquela água podre que fica ali parada e você, toda vez que você para ali, você continua. E aqui é o não perdoar, é o não esquecer, é o permanecer, é o ficar se punindo e punindo o outro pela mesma situação o tempo todo, ininterruptamente. E a pergunta que fica é: quanto a gente precisa se punir por conta de uma mesma situação? Quanto a gente precisa punir o outro por conta de uma mesma situação? E o quanto a punição do outro faz mais mal para nós do que para o outro. Esse é o ponto. Por isso que eu falei do perdão não em relação ao outro. O outro que vá para pi, se for o caso. A gente precisa parar de se importar tanto com o outro. E aí vem o que a Alê falou antes. Quando eu consigo parar de me importar tanto com a pessoa que magoou, eu consigo integrar um pouco isso. Mesmo que seja uma pessoa desconhecida, mesmo que seja uma pessoa que não tenha tanta intimidade, e ainda mais se for uma pessoa que deveríamos ter intimidade, ou que gostaríamos de ter intimidade e que não podemos mais ter por conta desse amor próprio crescido. A mim é uma sensação de impotência, porque eu quero machucar quem machucou. A gente quer devolver. Só que, inclusive aqui tá, né? A punição do outro, causar dor no outro, não diminui a nossa dor. Vê a conexão que a gente tem. Você falando a respeito de querer machucar o outro e tá na minha cola aqui. Causar dor no outro não diminui a nossa dor. A dor vai continuar ali. Dá uma sensação de satisfação porque pelo menos o outro também está sendo machucado. Pelo menos o outro também tá vendo o quanto machuca isso. Agora, deixa eu dizer uma coisa pra você. Se a pessoa é uma pessoa de merda, ela não vai ver. Ela não vai perceber. Então, a gente tá duplamente machucada. Porque a gente tá machucada pela dor que sente e pela dor que quer causar no outro, que volta pra nós. O outro não vai se machucar. Principalmente se for uma pessoa de merda. Um dia, se eu puder machucar, vou machucar fundo mesmo. Essa é a mágoa grande, aquela mágoa que a gente não consegue deixar ir, né? E aí a gente fica se debatendo naquela sensação. E toda vez que a gente volta para aquela sensação, dói da mesma forma. E talvez até vá doendo mais, né? Que a gente fica alimentando aquela sensação de impotência, aquela sensação de frustração, de humilhação. De como é que você pôde fazer isso comigo, como é que você foi capaz de fazer isso comigo. E isso aumenta a nossa vulnerabilidade e demonstra o quanto a gente tem uma dificuldade de impor valores inegociáveis para nós. Porque a partir do momento em que você diz assim, esses valores são inegociáveis para mim, não para o outro, você se retira desse lugar, você sai desse lugar, você não joga mais esse jogo. Você entende a sua impotência, compreende a sua impotência e consegue começar a seguir. Mas esse é um movimento bem difícil de ser feito. Por isso que eu disse aqui, cara, se a mágoa não tiver possível de ser ultrapassada, só observe. Porque a gente não consegue fazer tudo. Só que aí a gente vai na igreja, a gente ouve o áudio de meditação, a gente ouve as nossas amigas, as pessoas que a gente conhece, e todas elas dizem, mas você precisa melhorar isso em você, mas você precisa. Cara, a gente não precisa nada. Seria bom que fizéssemos para a nossa vida, mas às vezes é grande demais. Às vezes ela é tão poderosa, tão maior que é impossível. E aí volta a sensação de impotência. Então os impactos todos são esses, a gente permanecer nessa má água daquilo que continua. E aí é que está. O terceiro tópico que eu coloquei aqui são os erros comuns abrindo mais e mais a ferida. Essa ferida que sangra e não para. O primeiro erro comum que eu coloquei aqui é a gente achar que o tempo vai curar. Veja, nossa seguidora disse aqui, eu não esqueci, eu não perdoei, eu não quero perdoar e, se possível, eu vou me vingar. E vou me vingar. E quando eu me vingar vai ser pra valer.
Por que a gente diz que o erro mais comum é porque a maioria das pessoas pensa, não, mas com o tempo isso vai passar. A gente acredita que o tempo vai curar as nossas feridas, que o tempo vai melhorar não só a mágoa, todos os nossos sentimentos dolorosos. E isso é um erro muito comum. Porque o tempo, ele só consegue curar quando a gente conseguir integrar. Enquanto a gente não integra, não compreende, não assimila isso, não entende, a gente não consegue passar para outra página. A gente fica ali, na má água, né? Se debatendo. E além disso, além de o tempo não curar sozinho, qualquer pequeno gatilho te leva para lá de novo. Seja relacionado àquela situação em si, seja outras situações, e seja outras situações de forma consciente, ou seja, eu sei que outra situação me levou a lembrar, a ter a dor daquela mágoa, ou algo inconsciente. Eu não sei por que eu tô me sentindo tão machucada, mas eu sei que eu tô dolorosa, tô dolorida. E se parar para analisar isso, vai perceber que é da mágoa já existente, que tá sendo um gatilho para uma situação nova. Por isso a importância da gente observar, né, da gente entender. Mas o observar não para se apegar, não para o apego, não para sofrer de novo, não para punir a si e ao outro novamente, mas para tentar integrar isso. E aqui vem outro erro comum, que pode ser uma saída, mas também pode ser uma cilada. E isso eu falo tanto no Seja um Assunto que Você Domina, quanto no Dom Rua de Merda, que é falar ininterruptamente sobre aquela situação. Por que no Seja um Assunto que Você Domina? Porque falar sobre uma situação é indício de inteligência emocional, desde que não seja apego, vício emocional. Você precisa se alimentar de falar daquilo, de estar remoendo aquilo. E o falar não necessariamente para o outro de forma verbal. São as vozes da sua mente também. Ficar remoendo, matutando aquilo que vai para o vício mental. O corpo preso nessa mente viciada naquela situação, né, ficar remoendo aquilo lá. E por que no Dom Rua de Merda? Aqui seria a ausência da inteligência emocional. E por que no Dom Rua de Merda? Porque todas as vezes que você fica falando nesse relacionamento, por um lado parece cura. E pode ser. E talvez seja, e faz parte da cura falar. E faz parte da pessoa curada a falar sem dor. Mas a gente sabe quando é vício emocional, porque tem a necessidade da fala para alimentar o vício. Para ainda ter conexão com quem machucou. Essas são as diferenças entre você falar para curar, falar por estar curada e falar por necessidade, por carência. E de novo, toda vez que tem carência, não tem amor próprio. Quanto maior a carência, menor o amor próprio. Eles são muito antagonistas, eles não vão viver juntos. É impossível. Então, o primeiro erro comum que eu coloquei aqui é o tempo curar. O tempo não cura sozinho, o tempo para curar precisa de integrar o que foi sentido, a situação. Os gatilhos que nos levam de volta rapidamente àquela situação, falar o tempo todo do que aconteceu sem ser integrado, sendo mais o vício emocional daquilo que precisa dessa conexão. E aqui vem a parte da vingança. O seguir em frente sem perceber o impacto negativo na nossa vida. Por que a gente tem a sensação, a necessidade de vingança? Porque na hora que aquilo aconteceu, não foi integrado, não foi entendido, não foi tido a reação desejada e aquilo ficou ali embaixo do tapete. Só que ele não fica morto embaixo do tapete. Ele fica se procriando, se aumentando, se alimentando de nós. E por isso que a mágoa é tão corrosiva, né? Porque ela vai nos remoendo por dentro, nos comendo por dentro. Outro erro comum, que é como seguir em frente, é essa negação emocional. A gente não elabora nem compreende. A gente nega. Não, mas isso mas tá tudo bem, tá tudo bem. Só que vira e mexe, a gente tá com aquele gatilho de novo. E essa negação também pode ser consciente. Eu sei que eu tô negando, mas eu prefiro negar para os outros não perguntar, para os outros não se envolverem, para não preocupar, seja qual for. Ou inconsciente, eu nego e acho que tá tudo bem, mas não está tudo bem. Então, o fato de você entender que você continua magoada já é parte de uma integração importante. Eu sei que eu estou magoada. Eu sei que isso me machuca. Já é a percepção, né?
Nada existe sem a percepção. Porque você só vai ver aquilo que você perceber. Você só vai conseguir entender, medir, compreender, integrar, seja o que for, curar, se aquilo for percebido primeiro. Esses dias eu vi um vídeo bem interessante que diz assim, você não precisa ser curada. Você para com essa história de precisar ser curada porque você não está doente. Todos nós estamos doentes, gente. Negar isso nessa raça humana, negar a doença na raça humana, é uma cegueira imensa. Nós somos filhos de analfabetos emocionais, a maioria de nós está procriando o analfabetismo emocional, nós não entendemos as nossas emoções, ou seja, a origem que temos, que é emocional. A gente usa o racional para racionalizar, para não perceber e para seguir repetindo erros e padrões, comportamentos repetitivos, padrões de ancestralidade dos pais, dos avós, seja lá o que for. E a gente acha que tá curado, que não tá doente. Eu tenho poucas certezas na minha vida, mas uma delas é absoluta. A raça humana é doente. Simples assim. Então sim, cara, influencer que diz que nós não precisamos ser curados porque não estamos doentes, nós estamos. Muito doentes. Doentes de verdade. Eu tava conversando com uma amiga minha, eu cheguei a mandar uma mensagem pra ela, na verdade, eu disse, fulana, você não toma nenhum remédio? Reposição hormonal e tudo mais, já passamos dos 40, eu tô com 44, ela tá com 50. Né? Estamos em fases diferentes aí de reposição hormonal, mas assim, muito próximas. Tem amigas de 60, tem amigas de 70, tem amigas de 30 e poucos. Então, várias mulheres que a gente discute sobre assuntos femininos. E ela disse, não, eu disse, mas você não toma um remedinho assim pra dar um up, um negocinho pra depressão, um trem assim, não toma nada? Ela disse, não, nós somos as duas únicas. Eu, Miranda, não tomo nada. Mas eu desconheço uma pessoa que não tome nada. A não ser as vitaminas, né, reposição de vitaminas mesmo. Não reposição hormonal, nem eu nem ela, ainda. E ela já com 50. Eu disse, meu Deus, nós somos as únicas duas. A raça humana tá doente. E não que tenha problema da gente tomar remédio, não é isso, mas não dá pra gente dizer que nós estamos curados. E pra gente se curar ainda vai ser um sofrimento desgraçado, porque aqueles que estão curados, despertos, têm uma dificuldade imensa. Porque a grande maioria dos habitantes deste planetinha azul não veio pra cá pra despertar, não veio pra cá pra evoluir. Eles vieram só para experimentar o básico dos 5 sentidos e se deixar levar pela ilusão dessa Matrix na qual estamos presos.